O Bitcoin segue com dificuldades de ultrapassar os $60.000 e até mesmo de emplacar numa tendência de alta mais favorável aqui para o preço. Embora a gente tenha falado várias e várias vezes aqui sobre diversos dos fatores macro que estão afetando dentro da precificação do Bitcoin, como já falamos em vídeos anteriores, vale ressaltar que não apenas o preço do Bitcoin nos traz informação, como outras coisas também que estão acontecendo no mercado. Principalmente quando a gente está dentro de um cenário não só global, mas também doméstico no Brasil no que diz respeito às liberdades individuais. O Bitcoin, ele chega dentro desse cenário não só apenas como uma ferramenta de trazer uma forma de preservar o poder de compra, mas também de trazer liberdade para diversos usuários, tanto no quesito de liberdade financeira, como até mesmo no quesito de liberdade individual. Mas para isso é preciso compreender as principais dinâmicas que o Bitcoin está inserido, como é que ele funciona, por que que ele tem essa capacidade tão grande de permitir que um indivíduo comum tenha um poder sobre uma verdadeira propriedade privada, e é justamente isso que o Bitcoin é. Para compreender todas essas dinâmicas, o preço acaba se trazendo como um conjunto de informações interessantes sobre o que está acontecendo no mercado, e principalmente para aquelas pessoas que estão investindo e acumulando Bitcoin ao longo do tempo, como é aquilo que a gente traz nas nossas perspectivas de mercado aqui no Block Trends, é importante compreender a atual estrutura de mercado do Bitcoin e principalmente por que ele está dentro desse período que historicamente, até em termos de sazonalidade, acaba sendo negativo para o preço do Bitcoin, e principalmente por que é um momento interessante para acumular e se posicionar no mercado. É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não só nas perspectivas de mercado no que diz respeito à precificação do Bitcoin, mas a gente também vai falar um pouco até mesmo para todos aqueles que estão no Brasil agora, que possuem capital em moeda brasileira, sobre uma das principais questões, que é a questão do déficit fiscal, e é aquilo que vai trazer ainda mais valor para o Bitcoin nas próximas décadas, nos próximos anos, tá? Mas antes disso, eu já queria deixar aqui, caso você não seja inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever no canal do Block Trends, ativar o sininho, e se você acha esse conteúdo interessante, deixa o seu like, que isso vai estar nos ajudando bastante, tá? Inclusive, comenta aqui embaixo se você já tem essa visão do Bitcoin para o longo prazo, ou se você ainda acredita que o Bitcoin é puramente um investimento de curto prazo. Comenta aqui embaixo qual é a sua perspectiva de investimento do Bitcoin, até mesmo para a gente conseguir formatar, estruturar os nossos conteúdos aqui com base naquilo que vocês estão falando, tá? E além disso, se você já negocia Bitcoin ou pretende começar a negociar Bitcoin, a gente recomenda fortemente que você passe a utilizar a plataforma da Bybit, que é uma corretora global de criptoativos, e lá você tem diversas funcionalidades para começar a comprar e negociar Bitcoin. Inclusive, na sexta-feira passada, nós fizemos um guia sobre DCA automatizado de Bitcoin que você pode executar através da plataforma da Bybit, tá? E por falar em plataforma, nós também temos uma plataforma educacional completa para você começar a aprender sobre Bitcoin e também evoluir o seu nível de investimento aqui, evoluir a sua capacidade de acumulação ao longo do tempo, com informações precisas e curadas aqui pelo nosso time de especialistas, tá? Tá no primeiro link da descrição, e a gente se vê lá no Block Trends Pro, caso você tenha interesse de ser assinante, porque lá é onde eu vou fazer os conteúdos mais avançados, tá? Mas, sem mais delongas, a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre estrutura de ciclo on-chain, tá? Quando a gente fala em estrutura de ciclo on-chain, a gente não está puramente observando o preço do Bitcoin no determinado momento no que diz respeito à sua negociação no mercado, tá? Ou seja, o preço de tela que ele está sendo negociado nas exchanges. Quando a gente está falando sobre ciclo on-chain, ou seja, em termos de estrutura on-chain, nós estamos observando o preço que está sendo movimentado lá na rede do Bitcoin. E uma das formas para fazer isso é através do preço realizado, tá? Eu já trouxe essas métricas aqui várias vezes, mas vale sempre a pena trazer uma perspectiva nova. Por exemplo, aqui no que diz respeito ao preço realizado, que é o custo de aquisição, o custo médio de aquisição de todas as moedas dentro da rede do Bitcoin, a gente está nessa linha laranja aqui, tá? E note que todas as vezes que o Bitcoin cruzou essa linha laranja, foram momentos de acumulação de longo prazo, ou seja, trouxeram uma perspectiva mais daquilo que foi vários meses ou talvez anos no que diz respeito na alocação do Bitcoin. Note que a última vez que nós tivemos esse período de cruzamento abaixo do preço realizado foi ali em março de 2020,
e foi na metade pro final de 2022, tá? Mas existe uma forma que a gente pode ainda avançar mais nessa métrica, que é através do preço realizado dos holders de curto prazo, tá? E aqui a gente está vendo o custo base de aquisição, ou seja, o preço médio, mas não de toda a rede, e sim dos investidores que estão movimentando moedas com menos de 155 dias, tá? Então, se eles deixarem as moedas paradas por mais de 155 dias, eles são investidores de longo prazo, e menos de 155 dias, eles são investidores de curto prazo, tá? E note que geralmente em estruturas de alta de mercado, o preço realizado dos holders de curto prazo funciona como um suporte significativo para o preço, né? É isso que a gente está vendo aí desde janeiro de 2023, tá? O preço estava subindo e o preço realizado dos holders de curto prazo servia como um suporte. Entretanto, quando foi agora, mais ou menos em junho, a gente começou a cruzar abaixo do preço realizado dos holders de curto prazo, tá? Então, o preço indo abaixo acaba trazendo uma visão contrária, ou seja, em estruturas de alta, em tendências de alta, o preço segue acima do preço realizado, e em estrutura de baixa, como foi aqui em 2022, vocês podem ver, o preço segue abaixo do preço realizado, tá? Agora nós estamos abaixo do preço realizado, e é por isso que nós estamos numa tendência de baixa. A gente só viu isso em dois momentos nos últimos 5 anos, que foi ali em 2019, quando a gente teve esse bear market que durou mais ou menos ali de junho de 2019 até março de 2020, então foi meio que um bear market no meio de um bull market, e somente quando o preço voltou a ser negociado acima e testou como suporte aqui em agosto de 2020, foi que a gente de fato emplacou num bull market mais significativo. Então a gente, enquanto o preço de mercado não conseguir cruzar acima do preço realizado dos holders de curto prazo, vai ser bastante complexo a gente ter uma definição sobre tendência de alta. E isso tem uma relação direta também com o que a gente chama de sazonalidade. Algo que é bastante explorado no mercado tradicional, no que diz respeito a ações de empresas que derivam muito daquilo que elas produzem e vendem em determinada época do ano. Então, às vezes, o Natal é melhor para algumas empresas, às vezes o período do meio do ano é melhor para outras empresas. E no Bitcoin, a gente só tem aquilo que é derivado do ciclo de mercado. E quando a gente consegue observar o ciclo de mercado nos anos que o Bitcoin foi negociado, a gente consegue identificar também a sazonalidade. E foi justamente isso que a gente fez lá no Block Trends Pro para os assinantes há 2 semanas atrás. Então, essa variação negativa que a gente está vendo agora e que a gente poderá ver ainda em setembro já estava sendo falado para os nossos assinantes há mais de um mês, e por conta disso, eles já estavam se posicionando para um período mais difícil no preço do Bitcoin, tá? E essa sazonalidade é justamente o que diz respeito a esse gráfico aqui do estudo que a gente fez lá no Block Trends Pro, relacionado ao retorno médio e acumulado no Bitcoin. Note que nós saímos agora de agosto e nós estamos agora no início de setembro, no dia 2 de setembro, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E você pode notar que agosto tem, em média, um retorno de 0,07%, tá? Isso mostra que, geralmente, agosto é o único mês do ano onde o preço do Bitcoin tem uma tendência de maior lateralidade. E foi justamente isso que a gente viu, embora agosto a gente tenha caído também. Entretanto, o que é importante a gente observar é que setembro, tá? Então, deixa eu até aumentar aqui um pouco para ver se vocês conseguem ver. Em setembro, nós temos, historicamente, o pior mês para o Bitcoin. Isso significa que, em média, o retorno médio dos meses de setembro, aqui desde o início da negociação do Bitcoin, nós tivemos uma queda de 4,41% em média, tá? Com um retorno acumulado de 66% negativo no Bitcoin. Isso é o mês de setembro, e isso é justamente o mês que nós estamos entrando agora. Então, existe um alto fator de sazonalidade aqui na precificação do Bitcoin, e por conta disso, a gente está vendo esse tipo de precificação. Note que junho e julho também são os meses com a menor variação positiva, tá? Embora sejam meses que historicamente tiveram um retorno médio positivo, foram os menores meses. Então, junho, julho, agosto e setembro são historicamente os 4 piores meses para a precificação do Bitcoin, que é justamente o período que a gente está
agora. Entretanto, se você notar aqui na outra ponta desse gráfico, nós temos que novembro, abril e outubro são os 3 melhores meses, tá? Você pode perceber aqui que novembro, que é o mês aqui onde está posicionado no último trimestre do ano, tem um retorno médio acumulado de 36%. Isso significa que não só novembro, tá? Mas se a gente colocar também outubro aqui dentro desse nosso cálculo, que tem um retorno positivo de 27% aqui na média de todos os anos na rede do Bitcoin, a gente pode perceber que outubro e novembro, que estão posicionados ali no último trimestre de 2024, são os melhores meses para o Bitcoin, que tem uma tendência de um retorno médio positivo mais acentuado. E por isso, quando a gente passa aqui para esse gráfico sobre o retorno médio, mas agora observando numa ótica trimestral, a gente percebe que o terceiro trimestre, que é esse que a gente está agora, tá? Então, que vai ali de julho, agosto e setembro, é o pior trimestre para a precificação do Bitcoin, tá? Então, não se espante caso você tenha percebido que os últimos meses foram ruins e que possivelmente a gente ainda possa ter um setembro ruim, porque isso é tudo já derivado de fatores de sazonalidade também aqui na rede do Bitcoin. Historicamente, nós temos o pior período do Bitcoin entre julho e setembro, tá? Entretanto, se você notar também nesse gráfico, o quarto trimestre e derivado fortemente desses retornos médios aqui de outubro e novembro é historicamente o melhor trimestre para o Bitcoin. Isso mostra que não necessariamente a gente vai ter esse quarto trimestre de 2024 positivo, mas já dá indícios de que nós estamos atravessando a pior fase do ano para a precificação do Bitcoin e logo a partir de outubro, que é quando começa o quarto trimestre, nós entraremos no melhor momento de preço de acordo com a sazonalidade, ou seja, de acordo com o retorno médio histórico do Bitcoin de todo o ano, tá? Que é o período do quarto trimestre, com um retorno acumulado, aliás, um retorno médio trimestral de 88%, tá? Então, geralmente, o preço do Bitcoin quase que dobra todos os quartos trimestres. Então, a gente pode esperar que isso venha a impactar na precificação. Entretanto, isso não significa que isso vai acontecer diretamente no quarto trimestre, já, porque existem várias outras questões que estão derivando esse sentimento de aversão ao risco, principalmente no que diz respeito àquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Você pode ver esse gráfico aqui que mostra as vendas de casas, né? Então, as casas que estão à venda lá nos Estados Unidos com a maior redução mensal da história, inclusive maior do que a crise de 2008 e maior do que a crise ali na época da pandemia, tá? Então a gente pode perceber que atualmente o nível de desaceleração econômica na economia norte-americana é bastante alto e isso faz com que boa parte do mercado comece a precificar uma recessão lá nos Estados Unidos, que pode eventualmente espalhar para o resto do mundo e isso daqui traz também uma perspectiva de maior aversão ao risco. Mas essa não é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, tá? A gente já falou em vídeos anteriores e eu não quero repetir tudo aquilo que eu falei já sobre recessão. Recomendo que você veja os vídeos anteriores e entenda um pouco mais sobre o porquê que a gente está nesse tipo de estrutura, assim, meio que de aversão ao risco, onde as pessoas não estão querendo alocar muito capital no Bitcoin, tá? Pra gente trazer agora um pouco mais doméstico, não ficar só lá nos Estados Unidos, não ficar só no mundo e no Bitcoin, a gente precisa entender o que acontece também no Brasil, tá? E aquilo que eu tô querendo dizer com o que acontece no Brasil, eu tô falando de uma estrutura, ou seja, algo que é sistêmico ao governo brasileiro, é justamente algo que a gente conhece como déficit fiscal, tá? Eu já trouxe também perspectivas aqui sobre a importância que o déficit fiscal tem na nossa precificação do Bitcoin, depois eu vou deixar linkado para vocês, mas só para vocês perceberem que naquele vídeo eu falei sobre o governo norte-americano e nesse vídeo aqui eu quero mostrar que é exatamente aquilo que acontece também no governo brasileiro, tá? Então, nós temos aqui o Government Budget Value do Brasil, que é basicamente o orçamento do governo brasileiro, e quando a gente tem períodos de orçamento negativo, isso significa que o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada, nós temos um período que é chamado de déficit fiscal. Isso significa que o governo brasileiro não consegue ter receita suficiente através de impostos e acaba gastando mais daquilo que ele acaba arrecadando. E se você prestar bem atenção, você pode ver que esse é um padrão que vem se
seguindo nesse século, né, aqui desde o início dos anos 2000, e vem aumentando a cada novo ciclo econômico, tá? Se a gente pegar aqui mais ou menos o ciclo econômico, e também é muito do que o ciclo político também dura, né, que é de 4 anos, a gente pode perceber que a cada 4 anos, mais ou menos, a gente tem um pico maior de déficit fiscal. Isso significa que cada vez mais o governo tem dificuldades de manter o seu gasto orçamental por conta de baixa receita e grande quantidade de gastos. Eu não vou entrar aqui dentro do mérito político sobre a questão desses gastos, como é que esses gastos estão sendo feitos. O que nos importa aqui é justamente o efeito monetário disso, porque uma das principais formas de fazer com que esse gasto que está sendo feito e não tem uma reposição, ou seja, como eles estão gastando mais do que estão arrecadando, necessita de que haja uma nova forma de financiar o governo e financiar as operações do governo. E qual é a forma que eles fazem? É através de dívida, tá? Então, esse gráfico aqui, ele mostra justamente a relação entre a dívida e o PIB brasileiro. Se você prestar atenção, a partir de 2010, mais ou menos, que estava ali em 50% do PIB, a gente ultrapassou e chegou a 86,94% do PIB em 2020, mas numa tendência geral, a gente ainda continua subindo e atualmente está em 74,4% do PIB. Isso significa que de toda a riqueza medida pelo PIB, tá? Não vou dizer que essa é uma métrica a melhor que tem, mas de acordo com o PIB, 74% da riqueza do Brasil hoje está posicionada em dívida, tá? E isso é uma das formas que o governo encontrou para fazer isso daqui que está mostrando nesse gráfico, tá? Nesse gráfico nós temos a oferta monetária M2 do Brasil, né? Então, ou seja, do real brasileiro, e isso mostra a quantidade de dinheiro em circulação na economia brasileira, tá? Você pode perceber aqui que ao longo do tempo, então aqui desde o gráfico onde a gente tem de 1988 até agora, nós temos um crescimento exponencial na oferta de dinheiro, na quantidade de unidades monetárias na circulação. Isso daí é um efeito direto desse período aqui de déficit fiscal, tá? Por quê? Porque o governo acaba monetizando a dívida, ele acaba imprimindo dinheiro para comprar a própria dívida, entretanto, ele faz isso às custas de uma coisa que a gente chama de imposto silencioso. E o imposto silencioso é justamente a chamada inflação de preços. O preço das coisas aumenta ao longo do tempo e as pessoas, os indivíduos normais, precisam encontrar formas de manter o seu poder de compra. E é justamente aqui onde entra o Bitcoin. Eu já falei isso para a economia dos Estados Unidos, já falei isso para outros locais do planeta, mas vale sempre a pena a gente referir isso ao Brasil também, tá? Então, ao longo do tempo, o governo brasileiro tem emitido mais dívida e com essa dívida ele tem emitido mais dinheiro para recomprar essa dívida e ao longo do tempo a inflação de preços está subindo quando medido aqui pela base monetária, quando a gente está falando de inflação monetária. E o Bitcoin é uma das principais, talvez seja a principal forma do indivíduo comum conseguir fazer uma proteção contra essa inflação monetária. Ou seja, uma das principais formas, talvez a melhor forma do indivíduo comum fazer uma proteção contra a degradação monetária, contra a perda do poder de compra é através do Bitcoin. E hoje, quando a gente se posiciona numa situação política e econômica no Brasil, onde não só fica difícil do indivíduo manter o seu poder de compra, mas também fica difícil do indivíduo confiar nas instituições públicas no que diz respeito à liberdade, é aí que o Bitcoin entra como uma ferramenta não só de manter o seu poder de compra, como eu estava falando no início desse vídeo, mas também como uma ferramenta de liberdade. E é por isso que é tão necessário aprender sobre Bitcoin e acumular Bitcoin para o longo prazo. Não só para manter o seu poder de compra derivado dessa destruição de riqueza que é feito através do imposto silencioso, que é a inflação monetária, mas também como uma forma de você se proteger contra eventos políticos, contra eventos sociais que acontecem no Brasil e você estando alocado numa moeda global que funciona 24 horas por dia, que não necessita de ser controlada ou permitida por algum indivíduo ou por um grupo de indivíduos, você acaba trazendo uma proteção não só para o seu capital, mas para a sua vida como um todo. E é por isso que aqui no Block Trends a gente continua batendo na tecla que você deve adotar o Bitcoin para o longo prazo e que você ainda mais precisa estudar o Bitcoin. Tá? Era isso que eu tinha para trazer hoje e se você pretende, se você entende isso que eu estou falando, se você quer
a aprender mais sobre Bitcoin, nós recomendamos aqui a nossa própria plataforma do Blocktrends Pro, onde nós temos diversos materiais educacionais, nós temos cursos sobre introdução ao Bitcoin, como utilizar o Bitcoin, como guardar, fazer autocustódia de Bitcoin, como investir, como fazer trading, tudo tem lá dentro da plataforma do Blocktrends. Inclusive, a gente está mostrando na prática como nós estamos negociando e trazendo análises diárias, tá? Se você quiser negociar e se você quiser começar a fazer movimentações de Bitcoin, nós recomendamos a plataforma da Bybit, que é a plataforma que a gente utiliza aqui no Blocktrends. Além do mais, comenta aqui embaixo se você já está aprendendo sobre Bitcoin, se você já está se posicionando no Bitcoin para o longo prazo, e depois eu vou estar respondendo vocês aí. Caso vocês tiverem dúvida, também podem deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir aqui esse vídeo para que a gente continue atingindo um público maior. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações assim que a gente publicar novos materiais, tá? Não se esqueça de estudar e compreender o porquê que o Bitcoin existe, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Muito obrigado para você que esteve me assistindo até aqui e a gente se vê num próximo material aqui do Blocktrends. Tchau!